A Venezuela, uma nação antes abençoada com vastas reservas de petróleo e um futuro promissor, está atolada em uma crise profunda há anos. A nação, antes próspera, foi colocada de joelhos por uma teia complexa de turbulência política, má gestão econômica e agitação social. A crise atingiu um ponto crítico, deixando milhões de venezuelanos lutando para sobreviver em meio à hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e um sistema de saúde em colapso. No centro dessa crise está Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela. A presidência de Maduro tem sido marcada por acusações de autoritarismo, corrupção e violações dos direitos humanos. Suas políticas, amplamente criticadas por serem insustentáveis e prejudiciais ao bem-estar da nação, agravaram o colapso econômico e aprofundaram a crise humanitária. A comunidade internacional tem observado com crescente preocupação a deterioração da situação na Venezuela. Enquanto algumas nações ofereceram apoio a Maduro, outras condenaram seu governo e impuseram sanções em um esforço para pressioná-lo a promulgar reformas. O povo venezuelano, enquanto isso, se vê preso no fogo cruzado, enfrentando dificuldades inimagináveis enquanto sua nação desmorona ao seu redor. Enquanto a Venezuela luta contra essa crise multifacetada, é essencial entender os fatores que levaram a esse ponto e explorar possíveis caminhos a seguir. O caminho para a recuperação será, sem dúvida, longo e árduo, mas a esperança de um futuro melhor para a Venezuela permanece. A trajetória de Nicolás Maduro até a presidência é um estudo de contrastes, marcado tanto por origens humildes quanto por uma ascensão meteórica nas fileiras da política venezuelana. Nascido em Caracas em 1962, a infância de Maduro estava longe dos corredores do poder. Ele foi criado em uma família da classe trabalhadora. Seu pai, motorista de ônibus e líder sindical, incutiu nele um forte senso de justiça social e da luta da classe trabalhadora. A própria trajetória de Maduro começou como motorista de ônibus, profissão que o colocou em contato direto com as lutas cotidianas dos venezuelanos comuns. Foi nessa época que ele se envolveu no ativismo sindical, seguindo os passos de seu pai. Seu envolvimento em movimentos trabalhistas lançou as bases para sua entrada na política, onde ele eventualmente se tornaria uma figura proeminente no Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV. A ascensão política de Maduro esteve intimamente ligada ao carismático e controverso Hugo Chávez, que se tornaria seu mentor e antecessor. A lealdade de Maduro a Chávez e seu apoio inabalável à Revolução Bolivariana o impulsionaram pelas fileiras do PSUV. Ele ocupou vários cargos ministeriais, incluindo ministro das Relações Exteriores e como vice-presidente, solidificando sua posição como confidente de confiança e herdeiro aparente de Chávez. Após a morte de Chávez em 2013, Maduro assumiu o manto da liderança, vencendo por pouco uma eleição controversa. Sua vitória foi recebida com protestos e acusações de fraude, lançando uma sombra sobre sua presidência desde o início. No entanto, Maduro assumiu as rédeas de uma nação que já lutava contra desafios econômicos e polarização política, preparando o cenário para o aprofundamento da crise que viria a definir seu mandato. Nicolás Maduro herdou uma economia que já dava sinais de tensão, mas suas políticas, frequentemente descritas como uma continuação da agenda socialista de Chávez, são amplamente vistas como tendo exacerbado a situação, empurrando a Venezuela ainda mais para o abismo do colapso econômico. A chave para entender a crise venezuelana é o conceito da doença holandesa, um termo usado para descrever as consequências negativas de uma economia excessivamente dependente de uma única commodity de exportação, no caso da Venezuela, o petróleo. A dependência da Venezuela da receita do petróleo a tornou particularmente vulnerável a flutuações nos preços globais do petróleo. Quando os preços do petróleo despencaram em meados da década de 2010, a economia da Venezuela, já enfraquecida por anos de má administração e corrupção, estava mal preparada para enfrentar a tempestade.
em vez de diversificar a economia e implementar reformas muito necessárias, Maduro dobrou a aposta em controles de preços e nacionalizações, políticas que acabaram se mostrando desastrosas. Os controles de preços, destinados a tornar os bens essenciais acessíveis à população, saíram pela culatra espetacularmente, levando à escassez e a um próspero mercado negro. As empresas, incapazes de obter lucro com preços artificialmente baixos, cortaram a produção ou fecharam completamente, exacerbando ainda mais a escassez. As nacionalizações, destinadas a afirmar o controle do governo sobre setores-chave, frequentemente resultavam em produção e eficiência reduzidas, enfraquecendo ainda mais a economia. As políticas econômicas de Maduro, juntamente com a corrupção desenfreada e a falta de transparência, criaram uma tempestade perfeita que mergulhou a Venezuela na hiperinflação, uma situação em que os preços saem do controle, tornando a moeda praticamente inútil. O Bolívar, antes uma moeda relativamente estável, tornou-se um símbolo do colapso econômico, seu valor despencando para quase nada. Seção 4. Uma nação em angústia. O rosto humano do colapso da Venezuela. A implosão econômica da Venezuela teve um impacto devastador na vida dos cidadãos comuns, deixando milhões lutando para sobreviver em meio a dificuldades inimagináveis. A hiperinflação corroeu o poder de compra, tornando até mesmo necessidades básicas como comida e remédio inacessíveis para muitos. Prateleiras vazias em supermercados e farmácias se tornaram uma visão comum, um lembrete cruel da gravidade da crise. O outrora vibrante sistema de saúde venezuelano foi colocado de joelhos, carente de medicamentos essenciais, equipamentos e pessoal qualificado. Hospitais, antes faróis de esperança, tornaram-se superlotados e com falta de pessoal, lutando para fornecer até mesmo cuidados básicos. Doenças crônicas tornaram-se ameaças à vida e condições tratáveis frequentemente não são tratadas, levando a mortes evitáveis. A desnutrição, antes uma ocorrência rara na Venezuela, tornou-se uma preocupação crescente, principalmente entre as crianças, com os preços dos alimentos subindo além do alcance de muitas famílias. Os pais são forçados a fazer escolhas impossíveis, muitas vezes pulando refeições para alimentar seus filhos. As consequências a longo prazo da desnutrição, incluindo crescimento atrofiado e comprometimento cognitivo, representam uma séria ameaça ao futuro de toda uma geração. O povo venezuelano, conhecido por sua resiliência e calor humano, foi levado ao limite. Famílias foram dilaceradas quando milhões fugiram do país em busca de uma vida melhor, deixando para trás entes queridos e uma terra natal que antes amavam. Aqueles que permanecem enfrentam uma luta diária pela sobrevivência, suas esperanças e sonhos destruídos por uma crise que parece não ter fim à vista. Seção 5. Êxodo, fugindo de uma nação em desespero. O colapso da Venezuela desencadeou uma das maiores crises de deslocamento da história recente, com milhões de pessoas fugindo de sua terra natal em busca de segurança, sustento e um vislumbre de esperança. Levados ao desespero pelas implacáveis dificuldades econômicas, instabilidade política e desmoronamento do tecido social, os venezuelanos embarcaram em jornadas perigosas, muitas vezes com pouco mais do que as roupas do corpo e os sonhos de um futuro melhor para si e suas famílias. Países vizinhos, particularmente Colômbia, Peru, Equador e Brasil, sofreram o impacto desse êxodo em massa, com seus recursos sobrecarregados ao lidarem com o afluxo de imigrantes e refugiados. A própria jornada é repleta de perigos, pois os venezuelanos enfrentam exploração, tráfico humano e xenofobia ao longo do caminho. Muitos morreram nessas jornadas, seus sonhos extintos, antes que pudessem chegar aos seus destinos pretendidos. A diáspora venezuelana, espalhada pelo mundo, enfrenta inúmeros desafios ao tentar reconstruir suas vidas em terras estrangeiras. Barreiras linguísticas, diferenças culturais e a luta para obter status legal e emprego criam obstáculos significativos.
muitos se veem vivendo em condições precárias, separados de seus entes queridos e assombrados pelas lembranças das vidas que deixaram para trás. Apesar das dificuldades que enfrentam, os migrantes e refugiados venezuelanos demonstraram notável resiliência, determinação e um profundo desejo de contribuir para suas comunidades de acolhimento. Eles trazem consigo uma cultura rica, forte ética de trabalho e um anseio por um futuro melhor, não apenas para si, mas para a terra natal para a qual esperam um dia retornar.